Olá pessoal, tudo bom? Tranquilo? Hoje eu vou falar sobre uma pessoa que eu admiro muito, que eu tô admirando muito e buscando inspiração ao longo da semana, que é o atleta e lutador de UFC, do UFC, Conor McGregor. Ele, ele acabou de ganhar o o cinturão dos pesos penas contra o ex-campeão José Aldo esse final de semana. E eu vou falar um pouco sobre o Conor McGregor. Uh, Antes eu gostava muito de. Eu assistia, não era tão fã do UFC assim. Eu assistia as lutas dos brasileiros mais famosos, o Anderson Silva quando ele lutava, mas muito não era muito frequente acompanhando o mundo do MMA e do UFC. E foi quando eu vi um vídeo no Facebook que mostrava esse cara, uma música irlandesa tocando, e mostrava esse cara dizendo que ele era imbatível, que ele ia acabar com toda a divisão dos pesos penas e que era McGregor. E ele falando de uma maneira muito confiante e uma mística por trás e algo muito. Meio que mexeu comigo aquele vídeo, assim, eu fiquei curioso, pô, quem é esse cara? E aí eu descobri, depois desse vídeo, que ele tinha uma luta marcada no próximo final de semana, que era contra o Dennis Siver. Então eu assisti essa luta e eu fiquei. ah, me Eu achei incrível o modo como ele lutava. Foi ele o jeito que ele controla o octógono, controla a luta e seleciona os golpes dele, os golpes que ele joga e de uma maneira muito tranquila e de um estilo muito diferente dos outros lutadores do UFC. E de uma maneira muito confiante, muito tranquilo, ele finalizou a luta no segundo round como se fosse um divertimento tá ali dentro pra ele. E eu, porra, esse cara é muito foda. E a música de entrada dele, uma música antiga, irlandesa, que mexeu assim comigo e eu me identifiquei muito. E foi a partir dessa luta eu comecei a seguir muito Conor McGregor nas redes sociais, no YouTube, acompanhar as entrevistas dele. E esse cara, todo mundo tava falando que ele era o novo Chael Sonnen, que ele falava muito, que daqui a pouco ele ia perder. Só que eu não comprei nessa ideia do público geral. Eu tava confiando no que eu tava sentindo aqui dentro do que eu tinha visto ele lutar pela primeira vez. E o jeito que ele fala, ele te faz acreditar que ele realmente acredita naquilo. Ele fala de uma maneira muito. Parece que ele está falando a verdade mesmo. E de fato ele estava. E então eu comecei a seguir as entrevistas dele, comecei a me identificar com o modo que ele treinava, o método de treinamento, um método alternativo. Ele faz yoga, ele treina não só boxe, jiu-jitsu, ele treina capoeira, taekwondo, as artes marciais tradicionais. E o jeito que ele treina é totalmente fluido, solto, nada treinamento muito pesado que vai deteriorar o corpo humano. Ele tenta deixar o corpo humano solto, relaxado e, e, e novo, não se estragando tanto e chegando nas lutas tranquilo. E eu curti bastante. Ele fala também que ele não levanta peso, ele não usa máquina de academia, ele só usa movimentos com o próprio peso do corpo, métodos de treinamento alternativo e se move. Ele fala muito que ele
curte o movimento humano, que não é somente artes marciais, é o movimento. Quanto mais movimento tu faz numa luta, mais o teu oponente tem que reagir àquele movimento que tu acabou de executar. Não dá a chance dele executar o seu próprio movimento. Então, eu acho isso muito, muito foda. E eu nunca vi nenhum lutador do UFC fazer isso. Então eu vi a luta dele com o Chad Mendes, eu achei que ele tava muita pressão em cima dele, ele pareceu um pouco nervoso, mas conseguiu passar pela luta, conseguiu a vitória. E eu tava esperando um ano por essa luta agora com o José Aldo, a luta mais esperada do ano. E tudo que eles passaram com a mídia, ele falando e o José Aldo falando, e as encaradas deles aumentou muito a tensão para essa luta. E agora foi ontem, né, a luta, e quando o McGregor entrou, a câmera apontou para ele na entrada dele, eu senti que ele tava invencível. Ele tava com uma aura muito confiante, parecendo muito bem, muito solto, muito relaxado, muito tranquilo, e num peso ideal. Ele não parecia fraco, que ele passa por um corte de peso muito grande, e e ele entrou no octógono, se soltou, demonstrou os movimentos dele. Ele estava treinando com um mestre em movimento e do Portal, um cara que se especializou em movimento do corpo humano, e treinou com o McGregor essas últimas semanas antes da luta. E ele estava muito solto, muito, muito tranquilo, muito relaxado. E eu sabia que ele ia ganhar aquela luta. E eu estava confiante que ele, desde o início do ano, todos os meus amigos e o Brasil inteiro e os outros lutadores do UFC não acreditavam que ele ia ganhar do Aldo, e eu só esperei, porque eu achei incrível como ele lutava. E ele foi lá e ganhou em 13 segundos do José Aldo com um cruzado no queixo. Foi incrível, foi incrível, foi muito foda. E eu não fiquei tão surpreso, eu pensei, o José Aldo estava nervoso, muita pressão em cima dele. Os socos que ele lançou e não pensou foi muito na emoção, e o McGregor, relaxado, solto, conseguiu realizar o nocaute. E na entrevista depois da vitória ele falou que precisão ganha da força, e o tempo certo que tu lança teu golpe ganha da velocidade. Então o McGregor vai ser uma das pessoas que vai revolucionar o UFC, o modo de luta, e vai trazer as artes marciais tradicionais, a filosofia de agilidade, precisão, flexibilidade de volta. E eu acho que isso é muito foda, a gente estar presenciando isso. E ele ainda vai fazer muita coisa, muita história ainda pela frente. Não só no UFC, mas na vida em geral. E eu aconselho vocês a dar uma olhada nas entrevistas dele, a filosofia por trás, o que ele fala, e tentar incorporar isso no treinamento de vocês ou em qualquer outra coisa que vocês façam, que ele é um cara muito, muito filosófico. Ele puxa um pouco até do Bruce Lee, ele fala o que tá na mente dele de uma maneira única, assim. Eu acho louco. Então tá, pessoal, pode crer, foi um vídeo só pra eu falar o que eu penso do Conor McGregor. É um cara que minha maior inspiração nesses últimos quase 10 meses. E até a próxima. Falou.